Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Então, você que está entrando agora como vendedor na Arco-Íris ou na Arco Decor, essa aula vai ser muito importante para a hora que você for vender pisos e revestimentos. Na Arco-Íris isso é um dos produtos, só na Arco Decor esse é basicamente o que você mais vai vender. Então, muito importante. O que nós vamos ver na aula de hoje? Como é fabricado um porcelanato e uma cerâmica? Essa parte é muito importante porque nem os consumidores sabem direito e nem os pedreiros sabem direito as diferenças hoje em dia. O mercado de porcelanato e de cerâmicas evoluiu muito. Antigamente, porcelanato e cerâmica eram seres muito diferentes e hoje eles estão cada vez mais próximos. Então, com a tecnologia, muita coisa aconteceu. Vamos falar sobre o que é PI, ou PEI, ou PI, você vai ouvir pessoal falando de alguns jeitos. Isso daqui é importante porque muitas pessoas chegam perguntando sobre isso. Vamos falar de acabamentos, então polido, acetinado, granilhado, etc. E vamos falar de locais de uso, como que esses acabamentos conversam com o local de uso. Para isso eu vou usar alguns vídeos de algumas fábricas, porque fica mais visual, é mais fácil de eu ir falando em cima dos vídeos do que simplesmente eu falando e vocês tentando imaginar o que está acontecendo. Beleza? Então vamos lá, vou mandar bala aqui. Vou começar com um vídeo da Helena, mostrando o processo produtivo e aí eu vou comentando em cima deles. Helena é uma marca que a gente trabalha na Arco Decor. Eu acho incrível olhar de onde vem o porcelanato. De uma simples areia, argila, todo esse processo. E o Fernando, explica pra gente de onde começa e inicia tudo isso, hein? Legal. Camila, o processo é justamente esse que vocês estão vendo aqui. Nós temos todo o nosso estoque de argila, são 11 elementos. Esses equipamentos, esses tratores, vão alimentar essas balanças que vão dar início à mistura dessa massa, onde nós vamos depois processar, moer elas, triturar junto com a adição de água e atomizar. Por isso o nome do processo via úmida atomizada. Toda aquela argila... Então vamos lá, primeira pausa aqui, né? Vamos puxar aqui para essa imagem. É aqui que começa a grande diferença do porcelanato e da cerâmica. Visualmente, como é que o pessoal normalmente reconhece um porcelanato? Acaba sendo fácil porque a base do porcelanato é sempre mais clara. Ela é assim, ó. Não necessariamente tão mais clarinha, mas normalmente ou ela é assim, bem clarinha, ou ela é meio marrom. Já a da cerâmica, ela tem esse tom bem vermelho, então ela é característica da cerâmica, esse tom vermelho. E aí, por causa do tom vermelho, no mercado vocês vão ouvir bastante na loja, o cliente chegando, olhando o verso da peça e falando, ah não, mas esse daqui é de barro, eu não quero. E aí, se você não souber como é que é o processo produtivo, qual que é a diferença realmente, você não vai conseguir explicar, você vai falar, tá bom, não tenho produto para te oferecer, porque você não quer barro, só tenho barro e vai perder a venda. Então vamos entender. Primeira principal diferença entre um porcelanato e uma cerâmica. No porcelanato, você viu que ele falou que são 11 matérias-primas? Cada fábrica tem uma quantidade, tá? Normalmente, no mínimo 5, pelo que eu me lembre, mas de 5 até 11, aqui no caso da Helena, até mais, dependendo da fábrica. Mas são várias as matérias-primas quando a gente fala de porcelanato. E a grande maioria dessas matérias-primas que estão aqui, elas são de origem rochosa. Tanto é que você vê até as pedrinhas aqui que eles vão triturar. Muitas vezes quando eles vão extrair, quando não é argila, é de origem rochosa, vem os pedaços mesmo. Na Delta eles usam matéria-prima bem rochosa. Quando eu fui na fábrica lá tinha uns pedregulho grande e aí para quebrar é difícil. Então aí começa a principal diferença. Imagina que são 8 elementos, 9, 10, 11, de origens e lugares diferentes, né? Então já começou a ficar mais caro o porcelanato só por causa disso, né? Porque não necessariamente as matérias-primas são próximas da fábrica, às vezes são de outros estados ou até países. Mas imagina, 11 elementos, você pega isso, tritura tudo. Quando você junta,
ficou nada mais do que uma farinha. Parece tudo a mesma coisa, né? Tá tudo misturadinho, mas eles não estão homogêneos, não é uma coisa só. Então, nesse momento, você viu ali que eles adicionam água. Então, eles batem toda essa maçaroca com água para aí sim ficar um elemento único. Então, você tem vários elementos, tritura, bate com água e fica um elemento único. Aí que faz o porcelanato. Na cerâmica, não. Na cerâmica, normalmente é só um tipo de argila. E essa argila, muitas vezes, ela tá no próprio terreno da fábrica. Eu, quando fui visitar a Delta também, ali na região de Santa Gertrudes, tem bastante fábrica. Tem Delta, tem Sefra, tem Vilagres, tem um monte. E as que usam a argila vermelha, né, a argila simples, eles extraem do próprio solo da região. Então é somente um elemento, eles não precisam adicionar água para misturar ela, porque ela é simplesmente você moer. Então por isso que ela é via seca. Então quando você fala via seca, a gente está falando da base vermelha, quando a gente fala via úmida, a gente está falando da base branca. Perfeito? A gente vai ter um vídeo sobre isso daqui a pouquinho. Vamos continuar vendo o processo produtivo da Helena. Esses equipamentos, esses tratores, vão alimentar essas balanças que vão dar início à mistura dessa massa, onde nós vamos depois processar, moer elas, triturar junto com a adição de água e atomizar. Por isso o nome do processo via úmida atomizada. Toda aquela argila que você viu foi extraída nas jazidas, o trator alimentou as balanças onde vai gerar receita. Cada argila tem uma quantidade específica e é um segredo industrial. A gente traz elas para esses moinhos, onde ela vai ser processada e homogeneizada. Cada argila se mistura, formando uma única massa. Vamos lá para ver o resultado desse processo, chama barbotina. Esse é o resultado daquele material que foi moído naqueles moedores que vocês viram. Nos moinhos geram esse material que chama barbotina. É a água com argila. Então aqui dentro que vocês estão vendo é exatamente isso. Após essa etapa, as bombas levam até o topo desse grande equipamento chamado atomizador. É onde nós vamos desidratar, tirar toda a água dessa massa e vai descer somente por esse funil. Então, dentro desse atomizador, tem um funil de vento, então tem um funil de ar quente ali, e eles vão pulverizando essa água com a argila e as outras matérias-primas dentro desse grande funil de ar quente. Aí imagina, você está pulverizando, como se fosse um pulverizador mesmo, né? Você está pulverizando um líquido num grande vapor quente, ele tira a umidade e aquele líquido se transforma em pó que vai cair ali na esteira ali embaixo. A matéria-prima, a argila já toda misturada. Ela vem para o atomizador, alta temperatura, o vapor de água sai pela chaminé após ser várias vezes filtrado e o resultado é esse aqui, ó. Aí, ó. A receita da nossa massa. Aqui nós temos já a nossa composição final. Essa é a matéria-prima que dá início ao processo do porcelanato. Repara que bacana. Olha como ela entra na impressão digital, ela parece um talco realmente. Por isso o porcelanato ele é tão rígido, tão resistente e não absorve água, por conta dessa granometria. No momento que ele é prensado, ele se torna muito denso. Aqui a gente começa com a etapa da prensa. É onde o formato do produto vai ser estampado, tá? Nada mais é do que aquela argila que nós vimos lá no processo anterior, ela vem através de esteiras e ela é colocada nessas formas onde existe uma compactação e gera o formato final do produto, né? Aqui vocês podem observar, a gente vai ter dois tipos. Os formatos retangulares sendo produzidos desse lado e o formato quadrado sendo produzido do outro lado. Bom, depois dos formatos quadrados, retangulares estão prontos, eles precisam secar, é isso? Exatamente. Depois de ter tomado já o seu formato, eles passam por esses equipamentos chamados secadores. Ele vai desidratar o que tiver de umidade ainda dentro dessa massa, para que a hora que ele for para o forno, ele chegue com a umidade exata, para que ela não rompa a peça dentro do forno. Então, cada uma das etapas que vocês estão vendo, todas as peças vão pegando amostragens e passando por testes laboratoriais, para garantir que realmente o que está saindo daqui tem uma qualidade impecável. Agora, dessa etapa, após o secador, nós vamos passar pelo processo de esmaltação,
onde nós vamos ter 2 camadas de engobe, que é um fundo preparador dessa base cerâmica, e aí a gente vai receber o desenho dentro de um processo chamado HD. Então aqui vocês viram que ele falou ali do engobe, né? Que ela vai receber o engobe e depois, posteriormente, o esmalte. No porcelanato, a própria base, né? Como eu falei, materiais rochosos, argilas de melhores qualidades, granulometria mais baixa. Então, a própria base já vai fazer com que ele não absorva a água. Na cerâmica tradicional, base vermelha, ela vai ter uma absorção de água. E aí que as novas cerâmicas no mercado entram. Cerâmicas de qualidade melhor, elas recebem um tratamento de engobe impermeável, que aí evita com que a mancha passe do verso que absorveu a água para o esmalte. A gente vai ver isso mais pra frente, daqui a pouquinho. Essa máquina ela vai fazer uma leitura da peça. Se tiver qualquer defeito visual na estampa dela, no desenho, ela vai emitir um sinal para esse equipamento que rompe a peça. Essa peça, todo esse resíduo, volta para o nosso processo produtivo, é moído, triturado e retorna ao processo. Ou seja, eu vou eliminando nessa etapa a chance de chegar a qualquer produto com qualquer pinta ou defeito visual lá na casa do cliente. Um simples defeitinho já é descartado. Um detalhe mínimo, ela vai romper a peça. E esses robozinhos, onde eles levam, o que eles retiram, como que funciona? Legal, Camila. Você viu que interessante? É totalmente automatizada a fábrica. Então é uma fábrica com conceito 4.0. Ele pegou aquele material que nós vimos saindo da HD, que foi impresso, já tem a nossa estampa ali. Ele leva até a frente do nosso forno. O forno é todo esse equipamento azul aqui. Após ele passar pelo processo... Então aqui, ó, vocês podem ver, o forno é esse gigante azul aqui. Então a fábrica de um porcelanato, cerâmica, tanto faz, ela é contínua. Então não é que você entra no forno, o forno fecha, espera secar, espera queimar e aí depois sai. Não. Ela entra, passa por um forno ali de 100, 200, 300 metros, depende da fábrica, e sai do outro lado já queimada. E aí também tá mais uma diferença entre o porcelanato e a cerâmica. O porcelanato ele é queimado numa temperatura muito superior à cerâmica. E aí tudo isso adicionado vai aumentando seu grau de resistência e baixa absorção de água. De queima, todas as partículas são fundidas, a base e o esmalte, gerando o produto final. Agora sim, o porcelanato tem a resistência mecânica que ele precisa ter realmente, tá? Aqui o produto já está pronto. Nós vamos ver as próximas 2 etapas, polimento e retífica. E o produto já está pronto. Isso daí são lixas para polimento, tá? Então aqui, ó, aqui a gente começa a falar um pouquinho já de acabamentos. Então você pode ver como essa peça está refletindo a luz. Isso daqui é uma peça polida. Essa peça polida é uma peça de altíssimo brilho que a gente tem agora na indústria. Ela parece um espelho, parece um vidro. Então o porcelanato ele passa por um jogo de lixas, desde grãos mais grossos até grãos muito fininhos, como se fosse um carro. Sabe quando você vai puxar o brilho do carro? Você não começa lá da lixa 300, 400, sei lá, até a lixa 5, 10 mil, que é aquela lixa que praticamente faz nada de arranhão, ela puxa só brilho. Então aqui no piso é praticamente a mesma coisa. Então ele passa por esse lixamento, depois ele faz um selamento de poros e aí fica essa superfície extremamente lisa. E aí aqui provavelmente já está até retificado pela fotinha aqui, você consegue ver essas bordinhas bem retinhas, bem cortadas. A peça no final do processo, não são todos, tá? Tô falando a maioria dos porcelanatos. Se você for olhar na Arco Decor, a gente trabalha somente com peças retificadas. O que é a peça retificada? É a peça que tem a borda retinha, cortada. Então, no final da produção, ela passa por discos diamantados que vão cortando realmente a peça, deixando ela retificada.
Então aqui agora já vai falar de lastra, não tem muita coisa que interessa. Lastra são essas peças grandes, tá? Então essas peças acima ali dos 60 por 1,20 o pessoal já começa a chamar de lastra. Essa daí é uma, acho que 80 por 1,80, a gente tem peças maiores. Então esse é tá vendo que esse daqui também é polido, olha como reflete o brilho. Agora a gente vai falar de algumas outras características. Para não perder o fio da meada, eu vou mostrar um vídeo da Embramaco falando sobre a via seca e a via úmida, tá bom? Vamos assistir ele. O grupo de absorção, principalmente, e via úmida. Vamos lá. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as diferenças entre via seca e via úmida. Muitas pessoas perguntam qual é a diferença entre um produto via seca e via úmida, ou massa vermelha e massa branca. A norma não faz distinção sobre cor de massa. O que vale para classificar uma cerâmica é o seu grupo de absorção, principalmente, e também a resistência mecânica. Aqui nós temos exemplos das duas tipologias, uma via seca. Então assim, aqui foi algo bacana que ele falou, que a norma não faz distinção por cor de massa, o que importa é a resistência e a absorção de água. Então vocês vão ver que o porcelanato, que a peça cerâmica para ser classificada como porcelanato, ela tem que absorver menos do que 0,5% de água, ou seja, praticamente nada de água, e a resistência mecânica dela, se eu não me engano, é acima de 1.500 newtons, não tenho certeza. Aí você fala, poxa, então uma peça de base vermelha poderia ser um porcelanato? Até poderia, só que a quantidade de aditivos que teriam que ser adicionadas dentro dessa massa para ela conseguir ter uma absorção baixa e uma resistência tão alta inviabilizaria a capacidade produtiva. Ficaria mais caro do que produzir um porcelanato do jeito que é produzido. Então, por isso que acaba os porcelanatos tendo essa coloração e as cerâmicas a coloração avermelhada. E uma via úmida, tecnicamente conhecido como B2B e porcelanato. A diferença visível é a coloração da massa. Essa é uma massa de argila vermelha, geralmente feito com um tipo de argila, prensado. Então foi o que eu falei, tá vendo? Essa daqui é feita com um tipo de argila só. E queimado no mesmo processo da via úmida. Porém, na moagem da argila é feita sem adição de água, por isso, via seca. Desse outro lado, nós temos um porcelanato acetinado. Mas o que vale aqui é a coloração da massa. Essa massa é feita pelo processo de via úmida. São 7 matérias-primas diferentes, cada fábrica tem a sua composição. Então você viu, aqui é a matéria-prima da Embramaco, 7 matérias-primas. Acabamos de ver o vídeo da Helena com 11 matérias-primas. Então já começamos a ver a grande diferença entre as fábricas. E no processo de moagem vai água no moinho, por isso via úmida. A diferença básica entre elas é o seu comportamento técnico. Aqui nós temos uma cerâmica que absorve entre 6% e 10% de água e aqui uma cerâmica que absorve no máximo 0,5% de água. O seu desempenho técnico mecânico também é diferenciado. Nós temos aqui uma peça que resiste 800 newtons de força e aqui uma peça que resiste 1.500 newtons de força, que é um ensaio que ela é submetido, onde um cutelo desce até quebrar a peça. Essa medida de força é que caracteriza essa cerâmica. No fim das contas, a estética é muito parecida, mas o desempenho técnico é diferente. Temos que lembrar também que para o assentamento de uma via seca, nós usamos espaçadores maiores. Para a Embramaco... Aqui ele está falando de espaçamento. Eu vou até pausar, não vou continuar o vídeo, porque essa daqui provavelmente eu não consigo ver de perto, mas ela deve ser uma cerâmica bold, que tem a bordinha abaloada. E aí a gente realmente usa espaçadores maiores. Esse vídeo ele foi gravado há 6 anos, é isso? Se for isso, já está bem desatualizado.
Hoje em dia, vocês agora vendendo os produtos da loja, principalmente na Arco Decor, a gente já tem cerâmicas retificadas que aceitam espaçamento igual do porcelanato de 2 milímetros. E aí agora vamos continuar, vamos ver outro quesito. Resistência à mancha d'água. Vamos ver esse vídeo aqui que é muito bacana. Olá, meu nome é Giovanni, eu sou gerente de qualidade do Grupo Embramaco e hoje nós vamos falar sobre o fenômeno de mancha d'água. Todas as placas cerâmicas são classificadas de acordo com a sua absorção de água. Mancha d'água é um fenômeno que ocorre quando a base cerâmica absorve água e essa umidade muda a coloração da superfície. Apesar de não ser um fenômeno normativo, ele afeta a qualidade estética do produto final, causando algum prejuízo para o consumidor. A Embramaco foi a pioneira a ter um produto 100% resistente à mancha d'água em toda a sua linha. Então ocorre que mesmo absorvendo água, o engobe selante, essa tecnologia da Embramaco, impede que a mancha d'água apareça escurecendo a superfície do produto. Nós vamos realizar o ensaio demonstrando esse fenômeno acontecendo. No início do ensaio, podemos observar a superfície da cerâmica inalterada. Nesse momento, dá para perceber o quanto a cerâmica da Embramaco é mais branca do que uma do concorrente. A placa cerâmica vai absorver água pelo seu verso. A água penetra na base cerâmica, sobretudo em cerâmicas de média e alta absorção, uma cerâmica B2B de 6 a 10%, alterando a sua superfície. Ao final do ensaio, podemos perceber que a placa cerâmica com o selo de mancha d'água do Grupo Embramaco permanece inalterada, enquanto a placa cerâmica do concorrente apresenta o efeito estético de mancha d'água. Então, vamos lá. O cliente entra na loja falando, aí ele olha o verso e fala, essa daqui é barro, não quero. Quando ele está falando de barro, ele está falando disso daqui. É essa a preocupação do cliente. Então, assim, ele não está nem aí para a cor da base. O problema dele é que ele aprendeu que os produtos de base vermelha têm esse problema aqui, que é a mancha. Porque antigamente não existiam produtos tratados como a gente tem hoje em dia, com esse engobe impermeável. Então imagina, a pessoa colocava isso daqui no banheiro e aí absorvia a água, tinha algum problema na parede e manchava tudo. Às vezes até lavando o banheiro, lavando o chão da cozinha, manchava. Então assim, quando a pessoa fala não quero barro, você tem que entender qual que é a dor que está no coração da pessoa. Porque assim, aonde que você vai instalar? Eu vou instalar num quarto. Então não faz sentido nenhum, você não vai ficar lavando o quarto, você não tem nem que ter essa preocupação. Até uma cerâmica vagabunda dessa serviria. Mas se ela vai instalar numa área molhada, aí faz sentido. Então você vai explicar o processo produtivo, você vai falar, olha, quando você fala barro, você está falando de produtos cerâmicos de argila não tratada, que não tem nenhum tipo de tratamento. Aqui na loja nós trabalhamos com vários tipos de produtos de argila vermelha, realmente trabalhamos, mas todos eles têm um processo de resistência à mancha d'água. E aí não vai ocorrer aquelas manchas. Qual que é a vantagem? A senhora vai levar um produto com custo-benefício mais atraente, muitas vezes com acabamento muito parecido. Hoje nós já temos cerâmicas polidas e características que depois de instalado vão parecer um porcelanato. E ao invés de gastar R$100 e poucos, vai gastar praticamente metade do preço. Então você entendeu a preocupação do cliente, ofereceu o produto, beleza.
tá? Oferecer o produto certo para o cliente certo. É isso que a gente precisa para conseguir vender. Agora nós vamos falar de um outro quesito que é PI. Quando nós estamos falando de produtos de entrada, vocês vão ver principalmente na arco-íris, principalmente quando não é porcelanato, a gente ainda usa muito PI, que é a resistência à abrasão. PI é uma sigla, até tem aqui na apostila, se vocês olharem na apostila, tem essa explicação. Significa Porcelain Enamel Institute. Então, a gente vai ver agora o que é o PI, mas basicamente, quando a gente entra no porcelanato, a gente não tem mais PI, a gente tem locais de uso que são indicados, tá? O PI acaba sendo mais para cerâmicas, eles já estão até sendo substituídos por classe por local de uso, mas ainda muita gente vem perguntando sobre PI. Então, dica rápida, normalmente revestimentos, quando é retangular, isso daí é bom até anotar, quando é retangular, o PI é baixo, porque eles são revestimentos. Revestimentos não foram feitos para a gente andar em cima, então normalmente o PI ou é 0 ou é 1, ou seja, ele não aguenta tráfego, ele não aguenta abrasão. Quando é piso, a gente tem PI desde o 3 até o 5. A maioria dos que a gente tem ali na arco-íris são PI 4. Aí a pessoa provavelmente algum dia vai te perguntar, esse quadrado aqui, né, esse piso, posso usar na parede? Pode. Piso, pode usar na parede. Esse revestimento, posso já usar no chão? Não, não pode. Se for um revestimento cerâmico, você não pode. Agora, se for um porcelanato, a gente pode usar tanto piso quanto parede. Perfeito? Vamos ver aqui o vídeo do PI. Olá, meu nome é Giovanni e hoje nós vamos falar sobre uma das maiores dúvidas que acontece na loja. O que é PEI? Muitos consumidores e até profissionais acreditam que o PEI está ligado à qualidade do produto. E PEI não é estrela de hotel. Hotel 5 estrelas, PEI 5. Hotel 3 estrelas, PEI 3. PEI nada mais é do que o quanto eu posso trafegar em cima desse piso, quanto eu posso andar, quanto ele resiste. Num ensaio cerâmico, a peça é cortada e submetida à abrasão. Quanto mais escuro o produto, mais ele mostra a abrasão. E depois desse ensaio, essa abrasão é avaliada e dependendo dos números de ciclos, eu classifico o PEI. PEI 1, 2, 3, 4 e 5. Para se ter uma ideia, o PEI 5 e o PEI 4, ambos resistem a 12.000 giros. Não é tão diferente assim. O que vai fazer a diferença é o local que você vai aplicar esse produto. Produtos brilhantes, mesmo com PEI alto, tem que tomar cuidado com o risco. Na hora de escolher o seu produto cerâmico, escolha o produto com o PEI correto. Peça dica para o lojista, para o seu arquiteto. Entre no nosso site, tire suas dúvidas. Embramaco, quem acredita no sonho, constrói. Então você viu aqui que o PI é basicamente uma resistência visual à abrasão. Produtos mais escuros, normalmente produtos pretos, nunca vão ter PI muito alto, porque qualquer desgaste são visíveis. Então quando você vê um piso preto, se não for porcelanato, né? Se for cerâmico, normalmente ele tem PI 3, 2, então assim, é para ser usado em área interna de baixo tráfego. Se você começar a trafegar em cima daquilo ali, ele vai ter um desgaste rápido e visualmente rápido, né? Não só físico quanto visual, que é o importante para o PI. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre acabamentos dos pisos e revestimentos, tá? Quando a gente fala de cerâmicas, né, cerâmica tradicional mesmo, aquela cerâmica raiz que a gente vende na arco-íris, é muito comum a gente ter aquela cerâmica brilhante, tipo essa daqui. Normalmente elas são menores, né, até 45, 50 no máximo, e elas são realmente brilhantes, parece que tem um gloss em cima da cerâmica.
Então, esse é um acabamento bem comum, né? Provavelmente deve ter na casa de algum de vocês, na casa da avó, aquelas cerâmicas antigas. Azulejo de cozinha é muito comum ser brilhante, ser acabamento brilhante. Azulejo de banheiro é extremamente comum. Na minha casa é tudo assim. Aqui, meu banheiro é todo acabamento brilhante. Então, isso é muito comum para cerâmicas. A gente tem também um outro tipo de acabamento, que é o acetinado. Acetinado é aquele semibrilho, é aquele toque que parece um acetinado mesmo. Ele não é nem brilhante, nem liso e nem áspero. Ele é um esmalte que molhado até escorrega levemente, mas não desliza grande. Então assim, quando a gente entra em porcelanato, a gente não tem mais o brilhante. Na cerâmica a gente tem sim, muito comum até hoje. No porcelanato a gente vai para o acetinado. Então, quando nós estamos recomendando porcelanato para o ambiente molhado, a gente não recomenda mais o brilhante porque ele nem tem praticamente porcelanato brilhante. Se tiver, é caso raríssimo. Então, quando a gente fala de porcelanato, ou a gente está falando de acetinado, que é esse aqui da foto, semibrilho, ou nós estamos falando do polido. Lembra aquele polido lá do começo do vídeo? Que é esse espelhão aqui, ó, como a gente vê a plantinha bem refletida. Esse daqui nós usamos somente em áreas secas. Então, quando o cliente chega na loja falando, eu quero um porcelanato para ou quero um piso, seja lá se for porcelanato ou cerâmica, né? Pro meu banheiro, para minha cozinha, a gente nunca vai recomendar esse tipo de produto de alto brilho, porque isso daqui é muito provável de ter acidente, principalmente se estiver idoso em casa, jamais vai recomendar. Então, esse produto aqui, em contato com a água, ele escorrega demais. Então, esse é o produto polido. Esse daqui é o acetinado. E aí a gente tem também os produtos granilhados. O granilhado normalmente ele é utilizado em área externa, porque ele é realmente uma granilha, ele é todo texturizado, você passar a mão ele segura bastante. É usado muito em área externa por causa de segurar pneu de carro, né, garagem, ser mais fácil de você andar, não formar poça, porque ele tem granulometria. Então ele parece uma pedra mesmo, aqui talvez dê para ver um pouquinho melhor nessa foto. Normalmente a textura dele é uma textura até de pedra. Então esses são os principais tipos de piso que nós temos. Aqui na apostila, vocês vão ver que a gente fala aqui do esmaltado, né? Esmaltado a gente tem o brilhante, acetinado e o rústico, que é esse granilhado que eu falei. Aí nós temos o polido. E a gente tem o último aqui que é o natural. Natural a gente tem na Arco Decor acho que tem uns 2 talvez. Ele nem leva o esmalte, ele recebe a camada dele é igual à massa, tanto é que o nosso natural ele é técnico. Então, assim, ele é usado, esses tipos de produto, né? Ele não é nem lisinho como o acetinado e nem áspero como o rústico. Ele tem uma textura diferente. Se você for na Arco Decor, pede para mostrar qual que é o porcelanato natural lá, que vocês vão entender. E ele é técnico, quando o porcelanato é técnico, eles são feitos de massa única. Então, se ele gastar ali a parte do esmalte, você continua tendo a mesma sensação visual de que ele não está gasto. Então, ele é utilizado para áreas de altíssimo tráfego, como shopping, hospital, metrô. Então, ele tem essa indicação de mais resistente. Aqui na apostila tem uma tabelinha da indicação de uso por ambiente. Então, por exemplo, quarto. O que você pode usar num quarto? Você pode usar um produto polido, acetinado, natural ou brilhante. Então, você pode usar praticamente qualquer coisa num quarto.
Lógico, você não vai usar um porcelanato ou um piso granilhado no quarto, porque vai ser um inferno para limpar, e não vai ser confortável. Imagina você pisando descalço naquele piso que parece uma pedra no seu quarto. Não é legal. Na sala, a mesma coisa, também é uma área seca igual ao quarto. Na cozinha, a gente já restringe, polido nem pensar. O indicado é ou acetinado ou natural. E aí, se for cerâmica, né, se for aquele cliente que quer aquele produto baratinho, na Arco Decor a gente não tem esse produto, mas na Arco-Íris nós temos, a gente pode estar usando uma cerâmica brilhante. No banheiro, nem o brilhante já é mais recomendável, ainda tem gente que usa, mas já nem é mais recomendável. O recomendável é acetinado muito fortemente, natural também, e tem alguns casos de pessoas que usam o produto rústico no banheiro. Normalmente quando tem idoso, e aí o grau de preocupação da pessoa é simplesmente com o escorregar. Então essa pessoa está preocupada que o pai idoso lá escorregue, então ela não vai ficar preocupada se aquele produto vai sujar e vai ser ruim para limpar. Não, ela está preocupada com a integridade física daquele idoso na casa dela. E numa área externa também vai seguir como o banheiro. Lembrando que o acetinado numa área externa vai depender se essa área externa é ou não coberta, né? Porque esse acetinado, se tiver sempre molhado, ele escorrega, então talvez não seja uma boa opção. Agora, se for uma área que, poxa, molha um pouco, nem é passagem, a pessoa não vai ficar pisando ali naquele piso molhado, aí tudo bem, tá? Então, estamos chegando ao fim da aula de hoje, né? Então nós aprendemos a diferença de um porcelanato e de uma cerâmica, entendemos que quando a pessoa fala que ela não quer um produto de barro, ela está falando que ela não quer uma cerâmica sem tratamento, que vai manchar na casa dela. Então aqui tem um passo a passo rápido para vocês venderem piso. Qual que é o primeiro passo? Entender a necessidade do cliente. Quando você vai vender piso, não chega mostrando um monte de piso, porque você tem que entender aonde que ele vai usar. Então, primeiro, vai ser piso ou revestimento? Né? Primeira coisa, piso ou revestimento, aonde vai ser instalado? Então, eu quero um piso para o banheiro. Então, você já sabe que você não vai mostrar um produto polido. Perfeito? Qual que é o orçamento que a pessoa tem para compra? Você pode ser cara de pau e perguntar, ou você começa a mostrar os produtos e aí, com as próprias caras e bocas, ela vai te dizer o que ela quer. Normalmente a gente começa do mais caro para o mais barato, né? Então imagina que você apresentou um produto aí de R$ 150, a pessoa, não, aí ficou fora do orçamento. E aí você vai baixando até você entender, porque às vezes essa pessoa está procurando uma cerâmica, porque só isso que cabe no bolso dela. E aí ela não quer um produto de barro, por isso que ela te pediu um porcelanato. Mas no final você vai mostrar uma cerâmica de qualidade que vai atender os anseios dela. Teve ainda esse ano agora, faz uns 3 meses mais ou menos que eu atendi uma moça do Guarujá. Ela chegou na Arco Decor, vindo da Arco-Íris, e ela chegou falando assim, eu não quero produto de barro, eu quero porcelanato. Aí eu comecei a entender, não sei o que e tal. Aí eu mostrei alguns produtos cerâmicos. Aí ela, não, só quero porcelanato. Se não for porcelanato, eu não quero. Aí falei, poxa, beleza, essa moça ela não tem o conhecimento técnico sobre as diferenças. Aí eu expliquei todo o processo produtivo, comecei a mostrar a diferença das peças e, lógico, nesse momento você tem que ter muita confiança no que você está falando, porque a pessoa vai falar, não vai manchar, não vou ter problema, o que vai acontecer? A gente tem cerâmicas e porcelanatos instaladas nos pisos das lojas, tá? É muito importante para mostrar para o cliente. Você vai falar, olha, ali é uma cerâmica instalada, ali é um porcelanato. Você vê a diferença? Os dois estão numa loja de alto tráfego. Estão lindíssimos. O piso da Arco-Íris todo, esse piso cinza da Arco-Íris, ele é todo cerâmica, ele não é porcelanato. E é paulado o dia inteiro, entra material, entra peso, entra carro. Então, se falar que não é resistente, tá mentindo, tá? Então, bom,
no final. Por que eu falei essa história? Porque eu expliquei direitinho, mostrei preço, fiz orçamento e no final essa pessoa que entrou na loja falando que só queria porcelanato, saiu levando piso e revestimento cerâmico. Então, quando a pessoa chegar e fala só quero porcelanato, entende, explica, às vezes você consegue converter a venda, não é sempre. Mas se você tiver confiança no que você está falando, é bem plausível. Então, caso a pessoa não saiba se quer porcelanato ou cerâmica, explica a vantagem e desvantagem. E apresente os produtos que se adequem ao perfil. E apresentar algum produto acima do perfil, pois às vezes o cliente se encanta com uma melhor forma de pagamento. Então, assim, não é que a pessoa está com carinha de que vai gastar pouco, que você não vai apresentar um porcelanato mais bonito ou uma cerâmica mais bonita. Às vezes, calha da pessoa se encantar com aquilo e falar, poxa, não estava nem pensando nesse produto, mas é tão bonito. E aí você faz um parcelamento diferente para essa pessoa e ela acaba levando. Então não tenha medo de oferecer, de explicar, não use o seu bolso para comprar, use o bolso do cliente. Às vezes ele nem sabe o quanto que ele pode gastar, porque a gente está falando de produtos muito duráveis, produtos que a gente está trabalhando com sonho. A pessoa não troca de piso e revestimento a cada 1, 2 anos, ela troca cada 5, 10, 15, 20, 30 anos. Então é um produto que a pessoa vai ficar olhando para ele muito tempo. Quando a pessoa fala, mas tá caro, você fala, poxa, mas tá caro, isso daqui é um produto que vai ficar na sua casa por 10 anos, não vale a pena investir nesse produto que a senhora gostou. A gente parcela um pouquinho mais, faz caber no seu orçamento, do que levar um produto inferior que vai colocar na sua casa, talvez não tenha tanta durabilidade, ou talvez a senhora não se sinta tão feliz com ele para ficar olhando durante 10 anos para aquele produto, sendo que podia ter parcelado em 4, 5 vezes a mais. Então aí usa suas técnicas de vendas, tá? Então, da aula de hoje, como é fabricado porcelanato e cerâmica, PI, acabamentos e locais de uso, tudo concluído. Muito obrigado e até a próxima aula aqui da Arco-Íris e da Arco Decor.